relacionava com o conhecimento que existia na época, né? Porque as pessoas eles entendiam conforme o que estava ali sendo ensinado na época. Né? Então, ele pegou o grão de mostarda, falando que era a menor das sementes, e que se tornava a maior das hortaliças. Ou seja, a mostarda ela se torna a maior das hortaliças. O que é uma hortaliça? É para a gente ter isso bem definido na nossa mente. Hortaliça é alface, couve, são aquelas plantas, né, que nós plantamos no quintal, enfim, numa fazenda, mas elas têm uma, apesar da mostarda ela atingir uma estatura maior que a maioria das hortaliças, né, elas são maior do que as outras plantas, do que as outras hortaliças, ela tem uma estatura que não vai chegar à estatura de uma árvore. É isso que eu quero que a gente entenda, é isso que é muito importante a gente compreender. Né? Porque o Senhor Jesus Cristo ele quis enfatizar isso, olha, é uma hortaliça. E o texto que nós vemos aqui, diz assim, olha, é a maior das plantas, a maior das hortaliças. E faz-se uma árvore, de sorte que venham as aves do céu e se aninhem nos seus ramos. Ou seja, o que ele está falando a respeito dessa hortaliça? Ele está falando da igreja, mano. O que ele está dizendo é assim, olha, a igreja ela foi feita com o objetivo de servir de alimento. Quando falo de alimento, estou falando de nutrição, estou falando de algo que é agradável, né? Tanto para os homens, quanto para Deus. Deus também ele quer se alegrar com a igreja. Assim como a igreja ela tem que ser algo de contentamento para nós, para os povos, para as nações. Por isso essa comparação com a hortaliça. Mas o texto que nós lemos, né, o Senhor Jesus Cristo ele vem falando que essa hortaliça, que era para ser uma hortaliça, ela se faz uma árvore. Ou seja, quando o texto aqui está falando ela se torna uma árvore, ela se faz uma árvore, está falando de algo que não era para acontecer. Está falando para nós que aquela hortaliça, ela se tornou uma árvore. E como nós sabemos, amados, as coisas elas foram bem definidas por Deus. Tanto que ele mesmo ele diz, não é, que uma árvore boa não pode dar frutos maus. Ou seja, quando ele definiu que hortaliça é hortaliça, ela não pode se tornar árvore, ela não pode crescer ao ponto de se tornar uma árvore. Mas foi o que aconteceu aqui. E aí, não é, a gente começa a entender o porquê que ela está relacionada com a igreja de Pérgamo. Porque a igreja de Pérgamo, como nós estudamos na semana passada, ela era uma igreja que ela foi adotada pelo império, pelo governo. O cristianismo ele foi adotado pelo imperador como uma religião oficial do império. Ou seja, naquele momento o que aconteceu é que a hortaliça, a planta, né, a mostarda, que é uma hortaliça, ela se tornou uma árvore. Ela inchou, ela cresceu, ela se transformou. E qual que é o problema disso tudo? Porque quando ela se tornou árvore, as aves vieram e fizeram um ninho. E eu já ouvia umas ministrações, né, falando que isso é bom, porque aparentemente, na nossa mente, não é, quando uma ave ela faz um ninho em algum lugar, isso é bom, né, é bonito. É legalzinho de você ver os passarinhos filhotinhos, né? Mas a conotação aqui não é boa. Sabe por quê? Porque tudo que o Senhor Jesus Cristo ele foi usando aqui nessas parábolas, não é? Ele explicou o que cada coisa é. E quando nós lemos a explicação dele com relação às aves, nós percebemos que não é coisa boa. Quer ver? Volta um pouquinho ali. Vai lá para o começo do capítulo 13.
do semeador, o Senhor Jesus Cristo ele vai explicar para nós o que significa cada uma dessas coisas que ele usou, as aves, enfim. Porque na parábola do semeador, né, ele lançou semente nos solos, eram vários tipos de solos. E no primeiro solo que ele lançou a semente, as aves vieram e comeram a semente. Entendeu? Vamos fazer a leitura. Olha só, capítulo 13, verso 4 da parábola do semeador, diz assim, ó, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. Guarda bem isso no seu coração, olha só. Uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram. Amém? Então, a semente que caiu na beira do caminho, as aves vieram e comeram. Mais para frente um pouco, o Senhor Jesus Cristo vai explicar essa parábola, e ele vai explicar para nós o que significa essas aves. Né? Você pode ir agora lá para o verso 18 e 19, porque aqui, ó, no verso 18 e 19, ele vai começar a explicar para nós o que significa, né, esses elementos da parábola. Então ele diz assim, ó, escutai-vos, pois, a parábola do semeador. Ele vai explicar o que são as aves. Olha só, ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno, vem Satanás, vem o diabo e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Então o que são as aves? As aves faz referência aqui nessas parábolas, porque se ele começou falando que as aves, né, têm um significado, ele não vai mudar o significado nas outras parábolas. O significado permanece. Né? Então, as aves que comeram a semente que foi lançada à beira do caminho, faz referência ao maligno, faz referência a Satanás. Né? Porque no verso 19 aqui ele explicou, olha só, vem o maligno, né? Olha só, ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Amém? Então as aves, amados, são demônios. As aves faz referência ao inimigo. Então quando a gente volta lá para a parábola do grão de mostarda, não é, no final da parábola, final do verso 32, diz assim, ó, e faça uma árvore de sorte que vem as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Vocês lembram o que a gente leu, o que a gente estudou a respeito da igreja de Pérgamo? O que o Senhor Jesus Cristo falou a respeito daquela igreja? O que ela se tornou? E lá estava o trono de Satanás. Entende a relação de uma coisa com a outra? E o que isso significa, amados? Então que a hortaliça ela não pode se tornar árvore. A igreja ela não era para se tornar árvore. A igreja ela pode crescer, ela deve crescer, mas ela deve crescer não perdendo a sua identidade, nunca perdendo a sua essência. Ela precisa continuar no mesmo propósito. Ela precisa continuar trabalhando, exercendo a função para a qual ela foi criada pelo Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E qual que foi a artimanha de Satanás, então? Como nós estudamos a semana passada, ele percebeu que quanto mais ele perseguia a igreja, né, ele perseguiu a igreja de Éfeso, ele perseguiu a igreja de Esmirna, e ele percebeu que a igreja só se fortalecia. Ele matava as pessoas, os cristãos, martirizava eles e não adiantava. O que ele pensou então? Então eu vou começar agora a destruir, eu vou atacar a igreja, eu vou atacar o povo de Deus, não vai ser mais de fora para dentro. Eu vou atacar agora de dentro para fora.
E foi quando Constantino, que era o imperador da época, ele adotou, ele tomou o cristianismo como a religião oficial do império. E o que aconteceu, amados? Um grupo pequeno, porque era um grupo pequeno de cristãos. Do dia para a noite, um grupo pequeno, que era uma hortaliça, se tornou uma árvore grande. Por quê? Porque todo mundo virou cristão. Eles foram obrigados a se tornar cristãos. E o que aconteceu é que tinha muita gente que nem sabia quem que era Cristo. Nem sabia quem era Jesus Cristo. Não conhecia a obra de Jesus Cristo. E se tornou cristão. Muitas pessoas que não tinham vivido o arrependimento, não haviam se convertido, mas se tornaram cristãos. Começaram a frequentar a igreja. E por conta disso, Satanás veio e fez morada. Satanás veio, estabeleceu o trono. Satanás veio e fez ninho. E esse é o problema, amados, que se estende até os dias de hoje. É um problema que a igreja ela precisa tomar muito cuidado. Nós precisamos estar muito atentos com relação a isso. Porque Satanás ele continua operando do mesmo jeito. Ele continua querendo fazer com que a mostarda, a hortaliça, a planta que serve para alimento, porque a mostarda você se alimenta dela inteira. Você não come só o grão de mostarda, o caule, as folhas, tudo. Você aproveita ela inteira. E qual que é a artimanha de Satanás, então? Ele quer fazer a mostarda, a hortaliça, se tornar árvore grande. Ele quer inchar. E como que isso acontece nos dias de hoje? Naquela época foi o imperador, foi Constantino. Eu tenho que falar, mano. O Espírito Santo ele ministra sobre o meu coração, eu tenho que falar. Eu não estou atacando ninguém diretamente, sabe? Mas eu preciso falar. Nós precisamos entender, nós precisamos estar cientes do que aconteceu e do que acontece. Então hoje isso continua acontecendo. Como que isso acontece? Quando a igreja ela começa a fazer uso de estratégias para trazer pessoas. Isso acontece, amados, quando nós usamos artifícios que não é a palavra de Deus, que não são a palavra de Deus, para inchar a igreja, para fazer, aumentar. Porque uma igreja saudável, uma igreja verdadeira, uma igreja que é fiel, ela vai crescer pautada na palavra. Ela vai crescer pautada no Evangelho, direcionada pelo Evangelho. Ela não vai abrir mão disso. Não é como Éfeso e Esmirna, não abriam mão da palavra, da doutrina, da sã doutrina. E eles cresciam, mas eles cresciam pouco. E o que nós vemos nos dias de hoje, amados, é que vale tudo para encher a igreja. Vale tudo, amados, para trazer o maior número possível de pessoas para dentro da igreja. E quando isso acontece de uma maneira não conforme a palavra de Deus, as aves vêm e fazem ninho. O inimigo vem e estabelece o trono dele. E embora fala-se de Jesus, fala-se da palavra em alguns momentos, acontece como foi lá no deserto, quando o povo hebreu saiu do Egito. O que Faraó queria fazer com aquele povo? Faraó, ele até permitia que o povo saísse. Ele falou com Moisés, falou, vocês podem ir, vocês podem adorar, vão lá, cultua Deus.
Mas aí vocês voltam. Por quê? Porque ele não quer perder o controle. Faraó é uma figura de Satanás, Faraó é uma figura do inimigo. A igreja que incha, a igreja que cresce, que se torna árvore grande, ela tem essa característica. Algo que acontece nos dias de hoje, tá? Eu vou falar aqui, eu vou mexer no besteiro, mas eu tenho que falar. Existe um contexto espiritual, amados, que está sobre muitas igrejas, e é maçônico. E o que esse contexto maçônico ele faz? Porque a maçonaria ela não impede você de exercer, de caminhar numa fé específica, numa religião específica. Você tem que estar subjugado a eles e você pode ter a sua fé. Tanto que tem muitos pastores que são maçons, assim como de outras religiões. Ou seja, é esse contexto, que acontecia lá, que foi oferecido por Faraó a Moisés. Falou: você pode ir lá, você sacrifica o seu Deus, mas você volta para o Egito. Vai estar aqui debaixo do meu domínio. Então Satanás, ele percebeu isso, que não adiantava bater de frente com o povo, não adiantava martirizar. A mesma estratégia de Balaão, que foi citada na carta a Éfeso, foi falado em Esmirna. Ele viu que não podia amaldiçoar diretamente o povo de Deus, que ele não podia amaldiçoar o que Deus havia abençoado, o povo que estava em obediência. Então ele pensou: olha, eu vou plantar armadilha, eu vou colocar um povo, mulheres de outro povo no meio deles, eles vão se casar com elas e a idolatria vai entrar. E quando a idolatria entrar no meio do povo, eu vou conseguir derrubar eles, eu vou conseguir desestabilizar. Eles vão perder a cobertura, eles vão perder a bênção de Deus, do Deus vivo, do Deus único sobre eles. Porque isso que acontece, a palavra de Deus, ela nos ensina. O Senhor Jesus Cristo, ele falou de uma maneira bem direta: vocês não podem servir a dois senhores. Ou vocês vão agradar um, e entristecer o outro, não tem como. Ou você vai agradar um e entristecer o outro, não tem jeito. Satanás, ele trabalha desse jeito, colocando senhores na vida do povo de Deus. E um desses senhores aí é o próprio eu, amados. Não é essa teologia coach, teologia da prosperidade, que coloca a gente quase no lugar de Deus. É isso, é dois senhores. Então, essa parábola, ela nos mostra isso, ela está relacionada diretamente com a igreja de Pérgamo. E quando nós entendemos, o que aconteceu lá, nós podemos tomar cuidado e vigiar a nossa vida hoje. Fugir dos enganos. Sabe por quê? Porque o engano está aí. A palavra de Deus diz, que o meu povo, o Senhor falando: olha, o meu povo ele perece por falta de conhecimento. Por isso o importante, amado, eu sei que não é gostoso essa palavra, quando a gente fala esse tipo de palavra, não é gostoso, mas é necessário. É necessário a gente entender como o inimigo ele trabalha, como ele opera, para que a gente esteja sempre vigilante, sempre pronto, para combater, porque ele precisa ser combatido, tem que ser combatido. E vocês vão estar prontos para isso. No momento certo, eu sei que Deus vai usar a vida de cada um de vocês, amado, para instruir, para exortar, para alertar as pessoas. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Você percebe que logo em seguida aqui, ele vem falando do fermento.
né, outra parábola lhes disse, o verso 33, o reino dos céus é semelhante ao fermento. Por quê? Porque o fermento faz a mesma coisa. Se você põe fermento numa massa, aquilo incha, aquilo multiplica, aumenta, mano, de uma maneira. O que é o fermento? O fermento, nós sabemos que, né, pela palavra de Deus, faz referência ao pecado, faz referência às coisas do maligno. Então, um pouco de fermento que entra, essa é a estratégia do inimigo, não é? Ele vai fermentando as coisas aos poucos, ele vai maculando as coisas de Deus aos poucos. E eu falo assim, eu não sou perfeito não, mano. Eu tenho minhas falhas. Só que eu glorifico o Senhor, porque Ele, né, na hora que a gente começa a titubear um pouquinho, Ele vem e traz a gente de volta. Amém. Né, os irmãos mesmo já viram que uma ou outra vez eu comecei a fazer algo aqui que não era para ter feito. O Senhor, Ele veio e me acertou rapidinho. Por quê? Porque nós temos essa tendência. Estou falando de mim como pastor. A gente quer ver a igreja crescer. A gente quer ver a obra prosperar. Aleluia. E quando isso não acontece conforme o nosso querer, a gente, né, quer dar uma ajudinha para Deus. E aí a gente começa a querer colocar essas estratégias, essas técnicas. Você sabia que tem empresas, amados, que prestam como se fosse uma assessoria para a igreja? Justamente para isso, sabe? Eles oferecem de tudo para as igrejas. Desde a parte de som, tudo, sabe? Essas luzes que normalmente vocês veem, tudo isso, todas essas técnicas. Eles oferecem. Para quê? Para a igreja inchar. Para a igreja crescer. Porque eles sabem como fazer, eles sabem como manipular a mente. Como induzir, sabe? Como simular, por exemplo, a presença do Espírito Santo, não é? Através do emocionalismo. O problema é que quando isso entra dentro da igreja, ela se torna árvore grande. Dá certo. E o pior, mano, o problema é isso, que dá certo. Dá certo, funciona, a igreja cresce, enche, fica abarrotado de gente. Só que não é efetivo, não é saudável, não é algo que era para acontecer daquele jeito. Tem jeito de fazer, né? Tem empresas que prestam esse serviço, amado. Não é pagando bem, não é? Eles vêm e fazem. É marketing, é tudo. Trabalha com tudo. Só que aí o ninho, né, vira ninho de ave. Se torna o trono do inimigo. E a palavra de Deus diz, não é, que muitos são chamados, porém poucos escolhidos. E quando a gente começa a olhar, sabe, essas revelações da palavra de Deus, a gente entende por que o Senhor falou dessa maneira. Por que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Justamente por isso, porque o inimigo ele consegue, né, consegue entrar no meio e fermentar, né, ele vai jogando fermento, ele vai fazendo a hortaliça virar árvore grande. E quem está no meio disso, mesmo que seja inocente, sabe por quê? Porque o Senhor não vai ter a gente como inocente, porque Ele deu a palavra para a gente. Ele deu o Espírito Santo para nós. Então não tem como a gente chegar também na frente do Senhor, não é? Quando Ele for cobrar, Ele vai cobrar isso de nós, principalmente dos pastores, não vai cobrar. Não vai ter como falar, não sabia. Não é? Porque o Senhor vai olhar assim e vai falar, olha, mas eu te dei a revelação. O Espírito Santo não vai ter como inventar desculpa diante do Senhor. Sabe por quê? Porque outra coisa que o Espírito Santo ministrou no meu coração é que
determinado momento o Senhor ele chama, sabe? Tudo que está acontecendo de errado, em algum momento o Senhor ele chama. Como eu falei que aconteceu comigo, sabe? O Senhor ele chama. Só que aí acontece como aconteceu com o jovem rico. Vocês lembram da passagem do jovem rico? Né? Que foi diante do Senhor, falar, mestre, o que eu tenho que fazer para herdar o reino? Aí o Senhor falou, né, ó, obedeceu o mandamento, falou, tudo isso eu faço. Só que aí o Senhor Jesus falou, né, olha, se você quer ser perfeito, vai e vende tudo. Larga tudo que você já construiu. Vem me segue. Em algum momento o Senhor faz isso, sabe, vamos dizer assim, com essa hortaliça que está se tornando árvore grande, o Senhor faz a mesma coisa, Ele fala com os seus servos, Ele fala assim, ó, para com isso, entrega, abre mão de tudo isso, vende tudo isso, vem, volta e me segue, volta lá para o começo, a mesma coisa que Ele falou para a igreja de Éfeso, né? Volta para o primeiro amor, volta para as primeiras obras. O que acontece é que muitos, amados, e a grande maioria, tem a mesma reação do jovem rico, né, que olha para tudo que ele possui, tudo que construiu, olha para aquele império que já está ali, né, que está sendo construído, e fala assim, não, entristece o coração e continua. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. É uma palavra dura, uma palavra pesada, mas é necessário. Né? Porque em níveis menores nós corremos o risco de viver as mesmas coisas no nosso dia a dia, não é verdade? Começar a fazer coisas que não é para fazer.